Salve gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre platô no cutting. Eu fiz assim como se fosse sair um título aqui, mas acho que não vai sair. Pontos que temos para estabelecer. Primeiro, não vou estar falando aqui daquele cutting que tu faz ali por 3 meses, fiz por 3 meses, cheguei num platô. Isso aí só vai acontecer se tu estiver furando a dieta. Não tem como chegar num platô no cutting em 3 meses, tá? Esquece. Tô falando ali realmente pessoa que, cara, tá ali num sobrepeso, tá realmente o percentual de gordura bem mais alto, vai ter que passar por um processo de emagrecimento bem maior. E aí, realmente, ao longo desse processo, pode ser que ela chegue em algum momento de estagnação. Então, não tô falando daquele cutting, cara que tá ali com 12, 15% de gordura, faz pra chegar seco no verão 3 meses antes. Não é disso que eu tô falando, tá? Isso daí é só tu montar a dieta e tu seguir ela e tu ter adesão, tu não vai se enquadrar em nenhum platô, beleza? Vamos primeiro, então, estabelecer aqui que o emagrecimento ele não é linear. Vamos imaginar que ele segue uma curva, onde ele começa de maneira mais acentuada e a tendência é ele ir, essa curva ir se achatando cada vez mais, tá? Então, ele começa realmente de forma mais abrupta e depois a tendência é ele ir se estabilizando, tá? Essa estabilização, essa curva de estabilização, vai demorar em média de 4 a 6 meses para ocorrer. Então, assim, batendo 4 a 6 meses ali, sem ter nenhuma alteração na dieta, sem ter nada de alteração, a ideia é que realmente passe a chegar numa ideia de platô. Tá? Quando a gente fala nesse período de 4 a 6 meses, beleza, tu ir lá e tu fazer algumas reduções pontuais nas calorias, é viável para tu quebrar esse platô. Tu simplesmente daí, como o teu gasto calórico e a tendência é ele ir se reduzindo, também reduz o consumo calórico e aí tu passa a perder gordura novamente, tá? Só que o que a gente faz quando a gente chega num ponto em que a gente já tá ali no processo de emagrecimento de 10, 12 meses, entende? E aí a gente já não tem mais margem para reduzir essas calorias. Então, a gente chegou ali já num ponto da dieta tão baixo que começa a ser contraprodutivo a gente baixar mais as calorias, porque a gente acaba tendo que cortar muito carboidrato, que afeta muito a performance, porque a gente daí vai ter que acabar reduzindo muito a gordura, o que pode impactar ainda mais na função hormonal. A gente pode ter que reduzir mais a proteína, que acaba impactando na manutenção de massa muscular. Então, aqui eu estou trazendo uma das sugestões, explicando para vocês uma das formas que a gente faz dentro da consultoria para contornar esses platôs em períodos de emagrecimento muito longos, que é como se fosse uma recomposição de carboidratos, assim como eu fiz ali pro campeonato. Só que aqui falando de uma pessoa comum, né? Uma pessoa não atleta. Bom, então qual que é a ideia dessa recomposição de carboidratos, tá? Vamos imaginar, a gente tem ciclo de carboidratos, não é a mesma ideia, tá? O ciclo de carboidratos ele vai ondular o carbo. Isso é uma das opções que tem para se fazer também, tá? Porém, aqui eu tô falando de recomposição de carboidratos, porque a maioria das pessoas já conhece ali o ciclo de carbos. Eu acho que não tem vídeo ainda no canal, se vocês quiserem vídeo sobre ciclo de carbos, deixem nos comentários que eu posso trazer também. Mas a ideia não é tu fazer uma ondulação do carboidrato, então tu ter, por exemplo, dias de carbo alto e baixo, ou semanas de carbo alto e baixo, carbo médio, não é isso. A ideia é tu realmente passar a aumentar o carboidrato gradativamente, mas com isso gerar mais emagrecimento. E qual que é a ideia por trás? É justamente, pegar aquela pessoa que já tá numa dieta e tá com um déficit de carboidrato já há bastante tempo, porque já vem nesse processo longo de emagrecimento, tá consequentemente com a sensibilidade à insulina bem alta, né, bem bacana ali pra gente jogar bastante carbo, esse carbo ser bem direcionado, e a gente fazer esses aumentos graduais e a gente vai controlando esses aumentos com o aumento na performance também. Então a gente aumenta ali o carboidrato, isso gera uma resposta na performance que faz ela performar melhor, faz ela gastar mais calorias e a gente tem uma tendência ali a depois, quando a gente chegar nessa otimização de performance, a gente depois passar a reduzir de novo o carboidrato e aí com base nisso a gente busca uma nova curva acentuada ali de emagrecimento. Essa é a ideia por trás, tá? E aqui eu vou passar basicamente o modelo ali de execução, como é que a gente realiza ali com os alunos dentro da consultoria. Então imagina que a pessoa tá ali em um déficit calórico que deveria estar já mais acentuado, tipo 700 calorias de déficit, mas ocorre que, como tá há bastante tempo, o gasto calórico dessa pessoa também diminuiu, tanto pela questão de performance no treino, quanto questão de termogênese adaptativa, quanto a questão também da própria pessoa se movimentar menos ao longo do dia. Agora, a partir do momento que a gente vai jogando mais carboidrato, a gente vai buscando mais performance, então a ideia é que a gente aumente as calorias e a gente diminua a magnitude desse déficit, tá? Então a gente vai aumentando, por exemplo, até ela chegar quase num período de manutenção ali, em calorias de manutenção. E aí a gente chegando nessas calorias de manutenção, a gente vai só dosando até onde vê que um aumento de carbo não significa um aumento de performance. Então, a partir do momento que a gente aumenta esse carboidrato e a performance não aumenta, a gente já sabe que a gente chegou nesse teto e a gente passa a reduzir, então, gradualmente as calorias, como se fosse uma dieta reversa de cutting mesmo. Como que a gente conduz esse aumento inicialmente, tá?
Então a forma que eu costumo fazer isso é principalmente através das reavaliações mensais que a gente tem, que são mais detalhadas, onde a gente não colhe só as fotos, a gente colhe também feedback sobre adesão à dieta, sobre adesão aos treinos, sobre recuperação, sobre sono, enfim, esses detalhes. E aí a partir disso a gente vê se justifica ou não já fazer esse aumento. Como é que a gente faz esse aumento? Em torno de 10 a 15% ali dos carboidratos da dieta. Então, exemplo, a pessoa estava consumindo ali 300 gramas de carbo, macronutriente, né? Não tô falando 300 gramas de arroz, tô falando de macronutriente e carboidrato. Vamos supor que a pessoa estava comendo 300 gramas de carbo, a gente aumenta ali para 330. Ah, a pessoa estava comendo 150, vai aumentar ali em torno de 15 a 25 gramas de carbo. Então, fazendo esse ajuste justamente para ir progredindo gradualmente as calorias. E na reavaliação quinzenal que a gente tem também, que é uma reavaliação um pouco menos detalhada, onde a gente vai avaliar apenas o físico e o peso, tá? Aí a gente vê se esse aumento de carboidrato ele se justifica para ser mantido ou se é necessário aumentar ainda mais. Esse caso de aumentar ainda mais, ele acaba vindo principalmente quando é caso da pessoa estar realmente com carbo bem baixo, tipo essa opção que eu falei de 150 gramas de carbo, né, que já estaria quase numa low carb. Então, quando tá o carbo tão baixo assim, pô, vai aumentar 10%, vão ser 15 gramas a mais de carbo, entende? É muita pouca coisa. Então, ali em 15 dias a gente já faz um aumento novamente e aí vai regulando justamente isso com o feedback no físico também em relação ao peso, né? Porque o carbo vai puxar mais água, logo a tendência é o peso dar uma leve subida e depois se estabilizar, justamente por causa que esse peso que aumenta ele é mais em função de retenção de água que o carboidrato está puxando, né? Então, é basicamente isso que é feito e aí a cada reavaliação, principalmente a mensal, que é mais detalhada, e fazendo esses incrementos ali nessa curva do carbo, né, para ir aumentando e vendo como que isso repercute na performance. Então, a partir do momento que a gente aumenta essas calorias, aumenta esse carboidrato, e aí chega a reavaliação mensal, e aí vai ver aí, pô, as cargas estão mais aumentando ou estão muito estabilizadas, aí a gente já passa a reduzir gradualmente essas calorias. Porque principalmente quando a pessoa já está num déficit há bastante tempo, apenas a gente incrementando mais carbo, a tendência é a performance já melhorar, assim, de forma muito rápida. A partir do momento que a gente chega de novo nesse platô, daí passa a reduzir gradualmente essas calorias e aí sim a gente busca uma nova curva de emagrecimento, né? Porque a gente tem uma tendência a manter essa performance otimizada por mais tempo e a gente tá com um gasto calórico maior, reduzindo o consumo, a gente volta ali realmente esse processo de perder gordura. Então, ó, resumão agora caso tenha se perdido, tá? Primeiro, como quebrar o platô. Lembrando que o que eu tô passando aqui não é para aquela dieta que tu vai fazer, tá fazendo dieta por 3 meses, chegou numa estagnação, então é para processos de cutting mais longos ali, que vão durar, pô, pelo menos 6 meses ali, até 1 ano, falando nesse processo de emagrecimento, tá? Então é no caso de pessoas que estão realmente precisam de um tempo maior, porque estão num percentual de gordura mais alto, estão ali realmente num caso de sobrepeso. E aí, trazendo esse contexto, então, qual que é a ideia? Analisar que chegou realmente nesse contexto de platô, porque está mantendo a adesão, mas realmente a perda de gordura não está sendo satisfatória, apesar da dieta estar bem estruturada e estar tendo adesão, tá? Segundo ponto, então, a partir disso, a gente ir fazendo esses aumentos graduais ali no carboidrato, visando aumentar a performance para que a gente consiga, então, estabelecer um set de performance para depois, passo 3, a gente passar a reduzir gradualmente de novo esse carboidrato para que a gente consiga, então, ter a performance aumentada e aumentar o déficit, então a gente gera uma nova curva de emagrecimento. Esta é a ideia, tá? E aí, lembrando que justamente por a ideia ser aumentar o carbo apenas para gerar mais performance, não necessariamente para ganhar massa muscular ou qualquer coisa do tipo, tu vai aumentando esse carbo só até chegar no máximo ali numa fase de manutenção. A ideia não é que tu chegue a um superávit através desse aumento de carboidratos. Como fazer esse aumento? Em torno de 10 a 15% ali dos carboidratos da dieta, macronutriente, tá? E aí vai avaliando ali de forma quinzenal para ver se esse aumento que tu fez no mês se justifica. Beleza? Basicamente é isso. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, imagino que tenha, lancem nos comentários, que daí provavelmente vocês vão querer o vídeo sobre ciclo de carbos que eu comentei no início. E aí quando eu trouxer o vídeo sobre ciclo de carbos, já trago as dúvidas que vocês tiveram sobre esse vídeo aqui, porque apesar de ser algo bem simples, muitas vezes vocês surgem com essas dúvidas mais pontuais ali sobre alguma coisa, né? Então, tive a ideia de fazer esse vídeo ali em função justamente de coisas que vocês perguntaram no direct, quando eu postei o caso da Dulce ali nos stories, que é uma aluna da consultoria que já tá há bastante tempo conosco, já vai fazer 1 ano ali que tá dentro do time, e desde o começo ela já tá nesse 1 ano, né, em processo de emagrecimento, já tá no déficit calórico há mais de 1 ano, e a gente vai justamente fazendo agora, já tá nos 2 meses mais ou menos que a gente tá fazendo essa movimentação de ir progredindo essas calorias para depois passar a reduzir gradualmente de novo, né? Então, só exemplificando para vocês como também isso é colocado em prática ali. E é isso. Gostou do vídeo? Deixa o teu like. Ficou com dúvida? Lança hashtag emagrecimento para perguntar.
te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Beijo pra vocês, tchau, tchau!